Monark está de volta ao Brasil com novos objetivos. E eu, pelo menos, não gostei de saber quais eram esses novos objetivos. Vou deixar aqui para contar para vocês, chamar aqui o Pedro Zambarda, aqui no Plantão do Meteoro. Pedro, eu vou ser sincera, eu preferia não saber desses novos objetivos do Monark. Você não gostaria de saber dos objetivos do Monark, você não queria saber que a nossa chefa, a Ana, propôs uma entrevista do Monark. Obviamente a entrevista é uma zoeira, tá, gente? Mas tá viralizando lá no Twitter. Ele anunciou essas mudanças aí. E ele está, Sofia, atrás de um amor. O Monark merece amar, Sofia? Olha, olha, Se isso tirasse ele das notícias, né? cara, assim, deve ter mulheres que merecem o Monark, sabe? Nem todas as mulheres. Tem mulher ruim também, então deve ter mulher que merece Monark. Exatamente. Vamos começar aqui pelo primeiro tweet dele. Mandar um beijo aí pro Pedro Gal, que mandou superchat pra gente. Começou por esse tweet no dia 7 de setembro, depois do Monark tweetar várias coisas absurdas, e ele diz aqui: eu voltei pro Brasil e estou morando aqui há 2 meses já. Se quiserem me chamar para conversas em podcasts, estou em São Paulo. O cara já se convida, hein, Sofia? Já tá aí na pista dos podcasts. Quem dera ele ficasse só nessa, né? O pessoal já recordou aqui nos recomendados do Twitter aquele diálogo super saudável entre o Betiol e o Monark. Só pra gente lembrar, esse é o Monark nos Estados Unidos. Vamos lá. Um partido nazista, mano. Eu falei, sim, mas não tem cabimento, cara. Na minha visão de liberdade de expressão, deveria ser permitido os nazistas se expressarem e até construírem um partido politicamente, porque o Estado não deve ter o direito de impedir a voz do povo de se expressar. Não importa o quão idiota seja esse povo, porque não cabe... não cabe... Eu repudio completamente o que você está dizendo. Você não faz a menor ideia do que você está dizendo, cara. E o que é permitido no discurso público e o que não é permitido no discurso público. Isso não é papel do Estado fazer. Você só é livre de falar essas merdas que você está falando. Você só é livre de falar essas merdas que você está falando porque não existe um partido nazista matando você, cara. Só por causa disso. Só por causa disso. Você faz ideia do que os nazistas fizeram, cara? Você faz ideia? Não existem ideias que a gente não pode defender que sejam liberadas, cara. Vou dar um outro exemplo. O Estado Islâmico. Presta atenção, o Estado Islâmico utiliza... E aí foi os dois aí falando bastante esse negócio. O cérebro da Sofia está derretendo enquanto ela relembra esse corte. Mas a coisa não ficou só em convite para podcast, tá, gente? Aí o Monark resolveu fazer o que toda figura pública deveria pensar 2 vezes antes de fazer. Falar da vida pessoal dele. E aí, Monark, eu tô falando o que você escreveu, tá? Se isso vai virar piada, corte e tal, isso não é responsabilidade minha. Você falou isso. Então a gente vai aqui falar a proposta dele. Eu tive muito azar com as paqueras nos Estados Unidos. Eu espero que no Brasil tenha mais sorte com mulheres! Exclamação. Aliás, manda DM interessadas. Dizem que é no Insta que se faz isso, mas o meu tá banido. Dizem que é no Insta que se faz isso, mas o meu está banido. Gente, isso... Isso é a derrota, cara. É a derrota, mas num nível assim, ó. Parabéns pela coragem, né? Não é possível, cara. Não é possível isso aqui. Cara, não. Esse do banido, pra mim, é o que pega, sabe? Ele não pode nem flertar direito porque ele tá usando o X pra fazer o flerte. E assim, Sofia, fora isso, nada de novo no reino do Monark, né? Antes dele anunciar a volta ao Brasil, ele estava lá nos tweets filosóficos dele, como esse, por exemplo. Qualquer instituição religiosa que se coloque como representante de Deus na Terra está invariavelmente agindo a serviço do demônio, pois nenhum de nós humanos sabemos o que Deus quer, a política usa da fé,
como controle e joguetes mundanos, Deus existe e nós não somos donos dele. Diz o filósofo, o teólogo monarque, contra Silas Malafaia, olha só. Esse tweet aí muito reflexivo. Monarque também colocou aqui, ó, outra coisa reflexiva. PCC é a CIA brasileira. Diga que eu estou errado. Você está errado. Pronto, eu disse. Era isso? E aí, mais um tweet reflexivo. Não há nenhum preço alto demais a se pagar por dizer a verdade. Eu acho que o Monark podia ter ficado quieto em alguns momentos, né? Podia estar com o Instagram dele em dia, podia estar com a paquera na tranquilidade. Mas não, tá aí, né, Sofia? Falando o que ele diz que é a verdade e perdendo as contas dele na rede social. Mas era isso, gente. Esse tweet é da besteirada, da bobajada. Eu não tô sério aqui. Eu só tô falando coisas. É que assim, é difícil tirar alguma coisa de sério disso aí, sinceramente, porque o que eu fico pensando é mais na contradição, sabe? Porque o Monark era o cara que falava que a gente vive numa ditadura aqui do Xandão e que não podia botar os pés no Brasil, que ele seria preso. Ele tá entrando com recurso na justiça, tá, gente? Em cima desses processos. Ele tá aqui há 2 meses e não aconteceu nada. E olha só, ele tá entrando com recurso na justiça. Olha só, ele tem recurso. E assim, sendo bem sincera, Pedro, o processo que ele perdeu lá pro Flávio Dino, ele perdeu meio que por não brigar, sabe? Porque ele fugiu. Se ele não tentou argumentar, não tentou fechar um acordo. Não. Porque, assim, o que ele fez? Ele chamou o Flávio Dino de gordola. Uhum. E continua aquele lance que ele tava fazendo. O problema não é exatamente o que o Monark diz, né, gente? Mas é os ataques à corte e o tamanho da influência que ele tem nas redes sociais. Ele não é culpado pela live do argentino, Sofia, mas quando ele propaga, Sim. Ele entra no sistema, né? Uhum. Exatamente. Então, assim, pra mim o que me pega é isso. É essa contradição, estilo Monark, você voltou e você está livre. E uma pergunta. Por que ele demorou 2 meses pra se manifestar? Provavelmente porque ele entrou com os recursos e aí agora ele tá se sentindo mais seguro pra falar. Tá vendo alguma chance aí de reverter alguma coisa, né, Sophie? E ele podia estar usando o Twitter? E por quê? E a pergunta mais clara... Não, essa conta não tá banida. A outra conta dele está. Mas uma coisa mais importante. Por que ele saiu dos Estados Unidos, né? Isso... Não há nenhuma prova disso, viu, Monark? Não me mencione juridicamente, mas o que contou-se é que ele tava com medo do ICE lá nos Estados Unidos. Foi a história que eu ouvi. Confirmado? Não confirmado. Não confirmamos isso. Nem ele admite isso, nem nada. Mas essa é a história que eu ouvi. E vamos e convenhamos. É bem possível. Talvez ele esteja realmente mais seguro aqui no Brasil do que lá. Uhum. Lucas diz, vocês podiam convidá-lo para uma entrevista. A gente fazer isso e a Sofia pula pela janela nesse momento. E a Ana já fez. Já. Então a chefa pode ser que consiga. E a Ana eu não posso fazer nada, então ficamos por aqui, Pedro. Deixa que eu vou pro sacrifício se isso rolar, tá, Sofia? Deixa comigo. Beleza. Ficamos por aqui, Pedro? Ficamos. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.